Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora amém. Um bom dia a todos. Queridos, graças a Deus, nós iremos continuar na nossa série de exposição do Evangelho de João. Hoje nós teremos um dos outros 7 grandes eu sou, que Jesus menciona aqui neste Evangelho de João. Então, o título do nosso sermão nesta manhã: Seguros em Cristo, ok? E nós teremos como base João 14, dos versículos 1 ao 7, tá bom? Deixa eu mexer um pouquinho com o seu dia a dia. Quero convidar os irmãos a refletir um pouco sobre a sua vida diária, o seu dia a dia. Aí talvez alguns de vocês estão agora de férias coletivas, né? Pô, tem que lembrar do meu dia de trabalho, aí é dose para cachorro, né? Mas a ideia é que nós venhamos pensar como nós nos sentimos, na maioria das vezes, seguros diante de coisas que nós não temos certezas. E diante daquilo que é certeza, muitas vezes nos mantemos inseguros. Note, a rotina da maioria do povo brasileiro, ele levanta 4, 5, 6, 7 horas da manhã, ele escova seu dente, se arruma, ou pega o carro, ou vai de ônibus, metrô, trem, até chegar no seu trabalho, tem o seu dia de trabalho, e aí ele faz o mesmo percurso até que retorne para sua casa, encontre a sua família. Depois ele descansa para que no outro dia ele venha fazer as mesmas coisas. Entretanto, todos os dias que você sai de casa, você nunca sai acreditando que você vai morrer. Você sempre acredita que você vai voltar para casa. E talvez, se alguém perguntasse para você, por que você tem tanta certeza que você vai voltar? Talvez você diria, porque eu não estou a fim de morrer ainda. Ou porque eu confio em Deus. Mas, antes do seu novo nascimento, você estava em rebelião contra Deus. Você podia até dizer que confiava em Deus. E você fazia as mesmas rotinas. E você afirmava, eu tenho a certeza que eu vou voltar porque eu acredito em Deus. Mas a sua crença, a sua convicção era de uma pessoa ateia funcional. Eu simplesmente acredito, mas a minha vida não condiz com aquilo que eu digo acreditar. Agora, você tem tanta certeza de que as coisas vão caminhar no seu curso natural sem que nenhuma interrupção alcance você nessas coisas? Mas no momento em que aflições, lutas e angústias nos afligem,
Então, essa certeza você não tem quando nós falamos a respeito do nosso Deus. Por quê? Olha, essa semana estive conversando com um amigo e um irmão e eu estava passando por um bom bocado e ele me perguntou, tá tudo bem com você e tal? Também estou cheio de problema aqui, começou a falar algumas coisas para mim e ele concluiu assim para mim, olha, ore por mim. Porque eu não quero ser ansioso. Eu não quero agir como se Deus não estivesse no controle. Palavras tão sinceras e verdadeiras. Porque esse é o contexto nosso. Nos momentos em que nós estamos aflitos, as primeiras coisas que fazemos é sermos ansiosos ou não descansarmos no Senhor. Talvez alguém possa até dizer assim, mas é muito fácil, né? Você falar, acredite em Deus, confie em Deus. Será que é tão fácil assim? Porque para você dizer que você crê e confessa que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida, você precisa dele mesmo. É Ele quem te concede a fé. Agora, nós precisamos reafirmarmos aquilo que nós cremos e confessamos. Esses momentos de tensões não podem fazer com que nós desacreditamos de Deus. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus. Será? Ou simplesmente você tinha uma fé no escuro? Eu digo que acredito em Deus porque vai que, né? Se Ele voltar hoje aí. Então, o intuito deste sermão nesta manhã é mostrarmos as evidências das pessoas que estão seguras em Cristo. Então, em um primeiro momento, nós vamos trabalhar a ideia de que aquelas pessoas que estão seguras em Cristo, elas permanecem confiantes em Cristo. Esse é o nosso primeiro tópico. E aí, amarrado a esse primeiro ponto, nós vamos entender que as pessoas que estão seguras em Cristo, elas permanecem confiantes em Cristo. Por quê? Cristo, esse é o segundo ponto, é o caminho, a verdade e a vida. A nossa palavra-chave, confiança. Os pequenos devem pesquisar a palavrinha confiança. E teologicamente nós afirmamos o seguinte: devemos colocar nossa confiança em Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos dá acesso ao Pai. Amém? Vamos ao texto. João 14, dos versículos 1 ao 7. Se você não ler cantando, vai ler errado, hein? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Senhor, sua palavra foi lida e neste momento será exposta para a glória do teu santo nome. Que o Senhor me instrua para que a sua igreja seja alimentada e o seu nome, e unicamente o seu nome, seja glorificado. Que o Senhor fortaleça a nossa fé, que nós venhamos crer e confessar que o Senhor é Deus sobre toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Então, confiantes em Cristo é o primeiro tópico. Nós trabalharemos dos versículos 1 ao 3. Vamos ler novamente? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, note, queridos, o povo de Deus está seguro em Cristo. Este povo deve estar seguro em Cristo, ok? E por que ele deve estar seguro em Cristo? Porque eles permanecem confiantes em Cristo. E de onde vem essa confiança em Cristo? No nosso Senhor Jesus, que é o nosso Consolador. Nós confiamos em Cristo porque Ele nos consola nos momentos das nossas dificuldades, nos momentos das tensões cotidianas. Ele é o seu consolo. E quando nós temos um Deus que nos consola nos momentos de aflições e angústia, nós descansamos nele. Nós temos total confiança nele. Por isso que nós somos seguros nele. Então, no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração. Eu quero começar do vosso, da palavra vosso, e depois eu continuo com a parte inicial do versículo. Então, vosso está conjugado no plural, certo? Então aqui não é algo que está conjugado no singular, mas sim no plural. O que isso significa? Que Jesus Cristo, ele está se dirigindo a todos os seus discípulos ali presentes, que no caso agora seriam 11, porque Judas havia saído, como nós já trabalhamos recentemente. E ele diz, não se turbe o vosso coração. Mas por que ele está se dirigindo a todos ali? Pois Pedro, que teve a revelação de que iria negar Jesus Cristo 3 vezes, não é verdade? Mas por que todos ali estariam aflitos? Nós vamos trabalhar e vamos chegar daqui a pouquinho na resposta dessa pergunta. Então essa ideia de não se turbe o vosso coração, ela ecoa algumas passagens no Antigo Testamento, como por exemplo a entrada na terra prometida, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, quando Deus diz para o seu povo não temer. Ou então, quando eles o povo de Deus enfrentavam ameaças inimigas, como lá em Isaías 10, 24, Deus confortando e consolando o seu povo a se manterem firmes, confiantes no Deus de Israel. Isaac e Jeremias também foram aconselhados a não temer, conforme Gênesis 26, 24 e Jeremias 1, 8. Então, o sentido da palavra seria mais ou menos o seguinte: parem de sentir-se perturbados. Ou talvez assim, olha, não se perturbem mais. A ideia seria essa.
Por que então que os discípulos, qual a razão de eles estarem perturbados? Notem, primeira das razões é que eles estavam tristes pela partida de Jesus. Jesus havia dito que iria partir. Então, isso já causou no coração dos discípulos uma certa aflição. Outro ponto é que eles estavam envergonhados pela demonstração que deram de egoísmo e de orgulho. Porque, note comigo, embora tenha sido Pedro que utilizou-se de gabolice, não, de maneira alguma eu vou negar ao Senhor. Foi Pedro que assumiu a frente ali para dizer que ele não iria abandonar Jesus Cristo ou negar Jesus Cristo. E Jesus rapidamente esmiuça o coração de Pedro ali. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Foi Pedro quem proferiu essas palavras que demonstravam certo egoísmo e orgulho. Entretanto, não significa que essa não tinha sido a intenção do coração de cada discípulo ali. Pedro foi o que externizou aquilo. Mas os discípulos também, em seu coração, também poderiam muito bem pensar que não iria abandonar Jesus Cristo. Por isso que eles estão tristes aqui. Eles também estão tristes por causa da perplexidade em decorrência da traição de Judas. Como é que pode? Ele estava conosco. Ele era tesoureiro do colégio apostólico. Como pode ele ter traído Jesus Cristo assim? Então, esses tipos de sentimentos aqui faziam com que os discípulos oscilavam na fé diante dessas incertezas. Mas, quando Jesus diz, não se turbe o vosso coração, ele não está dizendo, de maneira nenhuma, que eles não deveriam mais ficar tristes. No sentido, olha, nunca mais fiquem tristes. Calma. Sabe quando você está bem triste, aí chega uma pessoa para você e fala assim, não fica triste não. Aí você dá uns, não estou mais triste. É assim? Não é isso que Jesus está passando. O que Jesus diz para eles é o seguinte, não fiquem agitados, confusos ou agoniados. A exortação de Jesus Cristo é baseada no amor de um caráter generoso. Reparem comigo novamente o versículo 21 do capítulo 13. Diz o seguinte, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Então aqui, o que Jesus está dizendo é para que os discípulos não ficassem angustiados, entretanto, ele mesmo estava angustiado. Mas a aflição de Jesus Cristo, a angústia de Jesus Cristo, não faz com que ele perca o sentido da razão pela qual ele veio. A ideia de Jesus aqui é fortalecer os seus discípulos. E eu quero ser mais claro no que eu estou dizendo. Porque o tipo de mensagem exposta na semana passada é um tipo de mensagem que nós julgamos ser pesado para os nossos corações. Alguns de vocês chegaram até me procurar, contritos, arrependidos. Porque quando você tem a consciência de que você não ama o seu irmão como Cristo vos amou, ou seja, você tem a oportunidade de ensinar o irmão, mas você se omite
no seu ensinamento. Você não o exorta no pecado e você faz com que você permite com que ele se define no pecado. Você também não serve seu irmão quando você coloca os seus próprios interesses acima dos dele. E o pior de todos, quando nós não amamos os nossos irmãos de maneira sacrificial, quando o nosso orgulho fala mais alto, quando o nosso ego fala mais alto. Então, esse tipo de mensagem é uma mensagem que causa dor em nossos corações. E note, eles estavam aqui perturbados. As razões para que fizessem com que eles estivessem perturbados, nem todas se aplicam ao nosso contexto aqui. Por quê? Porque eles estavam tristes pela partida de Cristo. Nós já sabemos que Cristo foi, mas voltou. E voltará novamente. Nós sabemos também que Judas traiu, mas que isso foi transformado em glória a Jesus Cristo. Mas onde se aplica esse contexto a nós? Porque eles estavam tristes, porque demonstraram que eram egoístas e orgulhosos. E aí então, depois de um sermão desse, nós olhamos para nós e enxergamos quão orgulhosos, quão egoístas nós somos. E além do sermão da semana passada, na nossa escola bíblica, hoje a gente apanha de novo. E isso faz com que nós nos entristecemos. Faz com que nós oscilamos na fé. Sabe a forma como nós oscilamos na fé? É quando nós queremos julgar a nós mesmos se de fato somos ou não cristãos. Eu não amei o meu próximo como Cristo me amou. Será que realmente eu nasci de novo? Será que realmente eu sou crente? Isso faz com que você tenha certa indisposição de orar, de tão envergonhado que você está. Você tem indisposição de estar em comunhão com os irmãos. Agora, por que essas coisas acontecem? Porque isso é consequência de atos pecaminosos. O contrário também é verdade. Quando você não é exortado no seu pecado, mas o seu pecado faz com que você não queira ter relacionamento com certos irmãos, não queira ter comunhão com os irmãos. Você está inflamado pelo pecado. Queridos, a palavra para a nossa igreja nesta manhã é: não se turbe o vosso coração. É Jesus olhando para você e dizendo: filha, meu filho, acalme-se o seu coração. Não é pelas suas obras. Se fosse por aquilo que você faz, você já estaria condenado. O seu pecado, a consequência do seu pecado, deve servir de aprendizado, não para condenação na sua vida. Ao menos que você seja uma pessoa que não se arrependa dos seus pecados. Mas se você se arrepende dos seus pecados, dê glórias a Deus. Porque se você se arrepende, é porque Deus convenceu você de que você pecou contra o seu irmão, contra a sua igreja, contra a sua família. Se alegre-se. E note, essa é a parte A do versículo, porque ele continua: credes em Deus, crede também em mim. O que significa isso? Credes em Deus e também em mim, parece que são duas pessoas distintas.
Mas a ideia aqui é o seguinte: os discípulos ainda amavam a Jesus como mestre, mas a fé nele como Messias estava começando a fraquejar. Jesus, ao dizer essas palavras, se eles tivessem um contexto onde a maioria fosse fariseus, eles iriam pegar pedras para atacar Jesus Cristo, porque ele estava dizendo: a mesma confiança que vocês têm em Deus, também tenham por mim. Vocês devem continuar confiando em Deus e Cristo como Salvador. Cristo está reafirmando aqui a sua divindade. Já que vocês confiam em Deus, confiem também em mim. Tenham uma fé racional. Lembram da fé racional? A fé racional é uma fé que atinge ao Deus verdadeiro. E nós não podemos ter uma concepção de Deus verdadeiro se nós não entendemos que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, que Ele e o Pai são um só. Então aqui, Jesus, Ele está chamando os discípulos a uma fé racional. Continue crendo e confiando que eu sou o Salvador. Creiam com todo o seu coração. Creiam na alma. Creiam com o intelecto. Creiam com a razão. A sua fé, ela pode estar pequena neste momento, mas a fé pequena no Deus verdadeiro é melhor do que uma grande confiança em um Deus falso. E não existe uma concepção de Deus a não ser a imagem, a expressão exata do ser de Deus, que é Cristo Jesus. Então que nós venhamos continuar confiando que Ele é o nosso Salvador. Por quê? As angústias, as aflições, as tensões, o pecado, muitas vezes faz com que nós temos uma confiança falsa em Jesus Cristo. Por quê? Porque muitas vezes nós o observamos como Senhor e Mestre, não como Salvador. Então nós estamos na IBD, fazemos culto doméstico, viemos para o culto para aprender, somente para aprender, tá? Não é para adorar não, nós viemos para aprender só. Estudamos a Bíblia, fazemos teologia, só que isso não inflama nosso coração. Meus irmãos, a teologia verdadeira é um coração que ferve, que exala o perfume, o aroma de Cristo. A teologia que não leva você a adorar a Deus é uma teologia falsa, morta, fria. O ateu, muitas vezes, ele diz o seguinte: eu não acredito que Jesus, ele era um ser divino, ele não era Deus. Eu acredito naquele Jesus histórico. E aí o que o ateu diz? Jesus, ele foi um cara legal, ele era uma pessoa, ele era um bom exemplo, ele era um amor de pessoa. Uma vez um veio falar isso aí para mim. E a primeira coisa que eu falei é o seguinte: o que você está falando não é verdade. Um mentiroso, ele pode ser exemplo do quê? Não, mas eu não estou dizendo que Jesus é mentiroso. Ué, como não? Se Jesus afirma que ele é Deus, e você está dizendo que ele é um modelo a ser seguido, mas você não acredita que ele é Deus, então ele mentiu. Essa não deve ser a convicção da igreja. Nós não temos o Senhor Jesus Cristo apenas como nosso mestre. Ele é nosso mestre, mas Ele é o Verbo encarnado, o Deus vivo, que não desampara os seus, que no momento em que você está fraquejando na fé, Ele é o seu consolo. E Ele faz isso por intermédio da tua palavra,
por ação do teu Santo Espírito. Que nós venhamos continuar crendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos seguros nele porque Ele nos consola. E quando Ele nos consola, Ele nos traz confiança. Note que é algo cíclico. Eu estou seguro porque Ele é meu consolo. Por Ele ser meu consolo, Ele fortalece a minha fé e eu continuo crendo nele. E mais, por eu estar seguro em Cristo e eu permaneço confiante nele, Ele será sempre o meu consolador. Mas não apenas o meu consolador, Ele também faz com que nós sejamos adotados pelo Pai por causa da sua obra vicária. A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, fez de todos aqueles que pertencem a Ele, não mais inimigos do Pai, mas agora filhos adotivos do Pai. Portanto, nós somos herdeiros das moradas do Pai. E aqui herdeiros é no seu sentido literal. Quando nós olhamos, por exemplo, para os nossos pais ou avós que têm certas posses, e quando eles vão embora, aquilo que era deles passa para os seus herdeiros. E nós somos herdeiros das moradas do nosso Senhor porque Cristo, Ele morreu, desceu à sepultura e ao terceiro dia ressuscitou para a glória do nosso Deus. E hoje nós temos acessos à morada do Pai. E vamos entender isso. Então, no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, a casa de meu Pai, ela pode remeter ao lar do Pai, conforme João 8,35, ou ao templo, onde Deus habitaria para sempre com o seu povo. E nós, quando vamos pensar, como assim no templo? Os discípulos tinham sido expulsos das sinagogas, dos templos. Mas eles são recebidos pelo Verbo encarnado, aquele que tabernaculou em vida aqui nessa terra. Então, a casa de meu Pai é onde Cristo está. E onde Cristo está, a sua igreja estará também. Jesus mostra que aqueles que estão seguros nele são membros da família do Pai. Olha, vejam comigo Salmo 33, versículos 13 e 14. Salmo 33, 13 e 14. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Então, esse lugar de onde Deus nos olha, nos enxerga, é o lugar em que nós teremos acesso. Então, Jesus, Ele está confortando os discípulos, mostrando que a ida ao Pai gera reunião e não separação. Ele precisa ir. Ele precisa ir preparar lugar. Agora, vamos observar aqui essa ideia de preparar-vos lugar. O céu, a eternidade, ela não é um espaço geográfico, que você pode pegar uma nave e chegar até onde está Deus,
os anjos e todos aqueles que estão descansando em Cristo Jesus neste momento. Mas aqui, a ideia não pode ser isso então, de ele preparar, colocar um tijolinho do céu. A gente brinca, né? Ah, azulejo do céu. Não é nesse sentido que ele está preparando o lugar. Sabe como que Cristo preparou o lugar para nós? Cristo, ele preparou o lugar para nós quando ele foi cuspido, quando ele foi chicoteado, quando colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, quando o crucificaram, quando blasfemaram contra ele, dizendo que ele era o rei dos judeus, de uma forma pejorativa. Então ele desce à sepultura e ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que nem a morte poderia vencê-lo. Somente confiando no sacrifício de Cristo, que imputou justiça a todos aqueles que o receberam com fé, é que nós temos lugar na eternidade com Ele. Então a ideia de preparar lugar é o sentido de que a humanidade, em decorrência do pecado, havia perdido o acesso ao Pai. Mas agora, por meio da obra de Cristo, nós temos novamente acesso ao Pai. Nós fomos restaurados, regenerados, estamos sendo santificados para a glória de Deus. Foi dessa forma que Ele preparou o lugar para nós. Então, o céu é a casa do Pai, e este é o lugar intermediário de todos aqueles que morreram em Cristo. Porque o que nos aguarda será novos céus e nova terra, onde nós habitaremos de uma vez por todas com Cristo. E ele diz o seguinte: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aqui foi onde eu passei a boa parte da semana lutando com este versículo. Conversei com o Léo, conversei com outros irmãos, li acho que uns 300 comentários bíblicos sobre isso aqui. E aí eu descobri que eu estou do lado da minoria de intérpretes deste versículo. E conversando com o Léo, eu descobri que ele está do meu lado. Falei, então vai ser assim mesmo. Porque eu vou até fazer com mais calma aqui, olha. E quando eu for e vos preparar lugar, note agora, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Preste bem atenção aqui. Alguns intérpretes, comentaristas bíblicos, entendem que aqui esteja falando a respeito da segunda vinda de Cristo. Ok? Então, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então essa ideia de volta seria a segunda vinda, para alguns comentaristas. Não é a forma como eu entendo. Veja, primeiro nós precisamos aqui analisar qual o seu contexto imediato. Porque é o seguinte, nós já entendemos então que preparar lugar é a obra vicária de Cristo, certo? É por meio da obra vicária de Cristo que nós temos acesso ao Pai. Por isso que Ele é o caminho, mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí ele diz o seguinte: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aí aqui me pegou um pouco, porque se fosse a segunda vinda, ele está falando para os discípulos. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Só que se for a segunda vinda, os discípulos teriam que estar vivos agora. Não é verdade? Como que ele vai receber os discípulos
na segunda vinda, sendo que isso já aconteceu há quase 2000 anos atrás. Então, o que me parece é que aqui esteja falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Quando eu for vos preparar. Então, a obra dele ficar na cruz é o que fazia com que fosse preparado para nós o acesso ao Pai. E ele voltou, ao terceiro dia ele ressuscitou. A ressurreição é a coroa do Evangelho. Certo? Então, se os irmãos lembrarem, quando Jesus Cristo, ele ressuscita, e ele transpassa pela parede, os discípulos estão todos tristes ali, com a partida de Cristo. E ele diz o quê? Paz seja convosco. Tranquilizando os discípulos. E agora fortalecendo a fé dos discípulos. Que os discípulos estão olhando para ele e falando assim, olha, nem a morte pode vencer este homem. Realmente ele é o Deus encarnado. E aí então fica mais claro o restante do versículo. Porque ele diz assim, ó, para que onde eu estou estejais vós também. Agora eles vão até Jesus Cristo com a fé fortalecida. Eles vão até Cristo agora. Eles estarão com Cristo na eternidade. Então, agora, independente se fosse a segunda vinda, ou como eu estou descrevendo aqui no momento da ressurreição, a essência desse versículo é o seguinte: é o amor de Cristo para com seus eleitos é constante. Por isso que ele deseja estar conosco para sempre. Onde Cristo estiver, a sua igreja estará também. E é isso que é isso que deve fazer com que nós nos alegramos. É isso que deve fazer com que nós tenhamos força para continuar essa caminhada cristã que é difícil sim. Passamos por momentos de angústia, dor, sofrimento. Mas o que nos traz esperança é Cristo e as suas moradas, onde nós iremos fazer parte naquele grande dia. E aí agora, nossa parte final da exposição, nós estamos seguros em Cristo, porque permanecemos confiando que Ele é o nosso Deus e Salvador. Porque nós fomos adotados pela obra de Cristo, nos tornamos herdeiros das moradas dos céus. E também porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os versículos 4 a 7. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conheceis e os tendes visto. Jesus inicia o versículo 4 dizendo que eles conhecem o caminho para onde ele está indo. Primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra caminho. Caminho é usado de modo figurado no Antigo Testamento, como sinônimo da maneira de viver uma pessoa justa ou ímpia. No Novo Testamento a palavra é normalmente usada como metáfora de comportamento moral. Então, o caminho de uma pessoa pode levá-la a uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida de iniquidade. Entretanto, o caminho também pode levá-lo àquilo que nós chamamos de um caminho iluminado, que seria pela palavra de Deus, conforme Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, por que Tomé faz a pergunta? Olha, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Porque me parece, há duas formas de interpretar essa palavra de Jesus Cristo. E a primeira forma de interpretar, de maneira errada, é como Tomé faz aqui. Talvez ele esteja entendendo
que Jesus esteja se referindo a um local, a um espaço físico. Por isso que ele fala, olha, eu não sei onde o senhor está indo. Como é que eu posso saber onde o senhor está indo? A segunda possibilidade que Tomé estava entendendo é a inversão do conceito aqui. Porque é o seguinte, não é o caminho que Jesus vai, e sim o caminho que os discípulos deveriam ir. É os discípulos que deveriam seguir Jesus Cristo. Entende? Então, por isso que Jesus agora, ele vai falar um dos 7 grandes eu sou do Evangelho de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é o caminho, porque ele nos ensina no caminho e nos guia no caminho. Note, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos aqui fazer um exercício. Cristo é Deus, e Deus é os seus atributos. Então, aqui Jesus está colocando um adjetivo à pessoa dele. Eu sou o caminho. Note, quando nós éramos pequenos, alguns de vocês ainda são, então, muitos de nós, hoje eu espero que nem todos vão, se possível todos não vão, a não ser que seja um outro contexto diferente do que nós enxergamos, que é escola. Então, na escola, nós aprendíamos com os professores, escrevendo na lousa, livros, apostilas e etc. No lar, nós somos corrigidos e educados pelos nossos pais. Então lembra que se você falar uma palavra torpe, pode acontecer o que quase aconteceu com o nosso irmão Leonardo lá, né? Ia tomar. Agora, Cristo nos ensina por meio da sua palavra, de quem Ele é. Ele é o caminho. Então é por meio dele que nós somos guiados à eternidade. Ele é o caminho das bênçãos insondáveis de Deus para nós. É por meio de Cristo. Ele é a verdade. E verdade, meus irmãos, é uma característica moral e pessoal de Deus. Ele é o Deus da verdade, conforme Isaías 65:16. Jesus é a palavra de Deus que se tornou carne. Ele é o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Tudo que Jesus disse era verdade, porque Ele falou da verdade que ouviu de Deus. Então nós podemos ter segurança em Cristo, porque Ele é a verdade. Jesus é a oposição da mentira. Ele é a fonte fidedigna da revelação redentora, que é o sentido da expressão do versículo 7, que ele diz o seguinte: se vós me tivesse conhecido, conhecereis também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem vê a Cristo vê o Pai. Se nós temos relacionamento com Cristo, nós temos relacionamento com o Pai. Esse é o sentido. E Ele é a vida. Deus soprou vida lá em Adão, em Gênesis 2:7. E continua a ser a fonte de toda a vida. No Novo Testamento, meus irmãos, a palavra vida passou a se referir a algo mais do que a existência física. Ela tinha um forte sentido espiritual, que normalmente se referia à vida espiritual que resulta do nosso relacionamento com Deus. Então, aquelas pessoas que estavam mortas, o significado disso era uma separação entre o homem e Deus. Todos aqueles que estão mortos espiritualmente estão separados de Deus. Mas todos aqueles que receberam vida, eles não estão separados, mas eles têm comunhão com Deus. Eles têm relacionamento com Deus. Por isso que é muito estranho a vida daquele que se denomina cristão não ter uma vida de devoção a Deus.
Porque se você tem vida, você almeja, você deseja ter um relacionamento com Deus. Ao menos que você esteja morto espiritualmente, você não vai ter relacionamento com Deus. Você vai preferir a fofoca com as amigas, você vai preferir a Netflix, você vai preferir o futebol, o videogame. Mas se você foi alcançado por Jesus Cristo, que é a luz da vida, que tem a palavra da vida, que veio para que tenhamos vida e vida com abundância, você automaticamente tem um relacionamento com Ele. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Como essas três características aqui, o caminho, verdade e vida, se relacionam? Ele é o caminho que leva a Deus, a verdade torna o homem livre e a vida produz comunhão com Deus. Se você não tem experimentado isso na sua vida, é porque talvez você ainda não nasceu de novo. Quando ele diz, no versículo 7, se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus disse literalmente é o seguinte: se me ouvindo diariamente, meditando em minhas palavras e obras, se por meio dessa experiência pessoal e diária, vocês tivessem aprendido a me conhecer, então vocês teriam também conhecido meu Pai. O que isso significa? Jesus é a exegese do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus. A forma de você conhecer a Deus é por meio de Cristo. Não existe uma outra forma de você conhecer o Pai se não for por meio de Cristo. Por isso que ele diz, de agora em diante, vocês vão saber, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nós tivermos um conhecimento superficial de quem Deus é, o nosso relacionamento com Deus será sempre superficial. Mas quando nós temos o prazer e o deleite de meditar no Evangelho de Cristo, nos aproximarmos de Cristo, nos relacionarmos com Cristo, então nós temos um relacionamento maravilhoso com o Pai. Esse é o sentido da vida de todo cristão. Conhecer e glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Amém? Vamos às nossas considerações finais. Peraí que eu quase derrubei aqui a jarra agora, hein? Meu Deus. Queridos, a fé em Cristo não é um salto no escuro. Não é você simplesmente, eu confio em Deus, passa a semana inteira, não se relaciona com Deus, não lê a Bíblia, mal entra no grupo para ver uma mensagem bíblica nossa lá, não acompanha os sermões, não está nem aí para a escola. Que fé é essa, meu irmão? Que fé é essa? Que não ora? Oxi. Confiar em Deus e em Cristo é crer, confessar e descansar no seu poder, na sua sabedoria, na sua providência, no seu amor e na salvação que Ele nos concedeu. Isso é confiar e descansar no nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso lugar, queridos, já está preparado. E Cristo é o fundamento deste preparo. Nós devemos colocar nossa confiança em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai. Então, talvez, eu não quero que aconteça isso, tá? O que eu vou dizer, mas pode acontecer. Talvez você saia daqui hoje e tenha um problema na sua casa para você resolver. Talvez o seu Natal não vai ser da forma como você gostaria que fosse. Sua entrada de ano talvez possa ser ruim.
mas ainda assim Ele é seu Deus. Ainda assim você deve adorá-lo. Ainda assim você deve glorificá-lo. Porque Ele sempre vai consolar a sua igreja. O seu lugar já está predestinado. Você estará com Cristo na glória. E você sabe como chegar até lá. Porque por seu caminho estar predestinado, você tem o caminho, você tem a verdade e você tem vida. Amém? Deus abençoe. Louvado seja o nosso Deus.